Meu nome é Caroline Mitchell e tenho 38 anos. Durante 20 anos, meu pai me tratou como uma estranha. No Dia de Ação de Graças de 2024, diante de 27 parentes, ele me entregou um kit de teste de DNA com palavras que ainda me assombram: prove que você é mesmo minha filha. O silêncio tomou conta do ambiente. Minha mãe deixou cair a taça de vinho. Marcos riu. Todos acharam que aquela era a piada mais cruel do meu pai até então, mas uma forma de me lembrar que eu não pertencia àquele lugar. O que nenhum deles sabia era que esse teste revelaria um segredo de 35 anos e custaria ao meu pai tudo o que ele havia construído. Antes de continuarmos, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas somente se você realmente se identificar com esta história. Eu adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Foi assim que o maior insulto do meu pai se tornou sua ruína. Crescer na casa dos Mitchell significava entender seu lugar na hierarquia desde o primeiro dia. Meu pai, Robert Mitchell, construiu sua construtora do zero, transformando-a em um império de 45 milhões de dólares, e nunca deixou ninguém se esquecer disso. Mitchell & Associates tornou-se seu verdadeiro primogênito, seu verdadeiro legado. Eu era apenas a filha que chegou 3 anos antes de seu filho de verdade, meu irmão Marcos. O favoritismo não era sutil. No meu aniversário de 16 anos, ganhei um livro usado de preparação para o SAT com um bilhete dizendo: talvez isso te ajude a ser alguém na vida. Naquele mesmo ano, Marcos ganhou uma BMW por ter tirado a carteira de motorista. Quando me formei com honras máximas, summa cum laude, em ciência da computação pela Universidade de Yukon, a resposta de Robert foi: bom, pelo menos você terá emprego garantido. Quando Marcos conseguiu passar raspando com notas em marketing em uma universidade estadual, Robert deu uma festa para 200 pessoas e o anunciou como o futuro da Mitchell & Associates. Em 2024, eu já havia passado 15 anos como engenheiro de software em uma empresa da Fortune 500, desenvolvendo sistemas que economizaram milhões em custos operacionais. Marcos. Ele era vice-presidente de operações da Mitchell & Associates havia 5 anos, apesar de nunca ter concluído um único projeto com sucesso sem que alguém interviesse para corrigir seus erros. Mas, aos olhos de Robert, Marcos estava construindo o legado da família, enquanto eu era apenas um figurante. Marcos é o futuro da Mitchell & Associates, meu pai dizia em todos os eventos da empresa, com a mão no ombro do meu irmão. Quanto a Caroline, bem, pelo menos ela tem um emprego estável. A pior parte não foi a rejeição em si. Foi a forma como todos simplesmente a aceitaram. Parentes, família, amigos, até minha mãe. Todos entraram na onda de que Marcos estava destinado à grandeza, enquanto eu tinha sorte de ser incluído. O retiro da empresa em agosto de 2023 deveria ter sido meu ponto de ruptura. Eu tinha acabado de desenvolver um sistema de gestão de estoque que economizaria 2 milhões de dólares por ano para Mitchell & Associates. Trabalhei à noite e nos fins de semana durante 3 meses, perdendo jantares em família e cancelando planos porque Robert disse que a empresa precisava disso. No entanto, no jantar de gala do retiro, Robert estava diante de 150 funcionários e parceiros para fazer seus anúncios. Primeiramente, quero reconhecer o trabalho excepcional realizado em nosso novo sistema de inventário, começou ele, e meu coração se alegrou por um instante. Marcos provou mais uma vez porque é nosso vice-presidente de operações. Este sistema revolucionará nossa forma de trabalhar. Marcos, que literalmente me perguntou o que significava gestão de estoque 3 semanas antes, levantou-se e acenou em resposta aos aplausos. Fiquei paralisada, minha mãe Margarete ao meu lado, sua mão tocando brevemente a minha por baixo da mesa, não em sinal de conforto, mas de advertência. Fique quieta. Não faça escândalo. Mais tarde naquela noite, confrontei Marcos no bar do hotel. Você sabe que fui eu quem construiu todo esse sistema. Ele deu de ombros, tomando um gole de seu uísque de primeira linha, pago com o cartão da empresa. Meu pai diz que liderança é delegar. Eu deleguei a você. É isso que bons executivos fazem. Você se apropriou do meu trabalho. Eu me atribuí o mérito de ter te gerenciado bem, corrigiu ele, com aquele sorriso Mitchell idêntico ao do nosso pai. Além disso, você não nasceu para os holofotes, não é? Algumas pessoas nasceram para liderar. Outras, para serem confiáveis. Minha mãe apareceu então, como sempre fazia quando surgia alguma tensão. Mas, em vez de me defender,
ela apenas me olhou com aquela expressão que eu já tinha visto 1000 vezes, algo entre pena e culpa. Não vamos estragar uma noite tão agradável, disse ela suavemente, embora suas mãos tremessem um pouco enquanto pegava sua taça de vinho. Outubro de 2024 trouxe a notícia que acabaria por selar o destino de todos. Robert convocou Marcus para uma reunião com James Morrison, o advogado da família responsável pelo espólio há 20 anos. Marcus, que nunca ficava de boca fechada quando tinha boas notícias, me ligou imediatamente depois. Adivinha quem vai ficar muito, muito rico, ele cantou no telefone. Papai acabou de atualizar o testamento. 85% de tudo, a empresa, as propriedades, os investimentos, tudo vai para o único filho biológico dele. É exatamente isso que está escrito, Caroline. O único filho biológico. Os 15% restantes são seus. Mas aqui está o detalhe crucial: você não poderá vender suas ações por 10 anos. Ele quer garantir que você não possa sacar o dinheiro e abandonar o legado da família. Essa é a formulação específica, consegui dizer, minha mente captando a expressão a filho biológico. Foi o Morrison que sugeriu, continuou Marcus, alheio ao meu tom de voz. Algo sobre tornar o testamento inabalável, impedindo contestações de interesseiras ou parentes distantes. Meu pai adorou, disse que no fim das contas, o que importa são os laços de sangue. Naquela noite, recebi um e-mail do escritório de advocacia Morrison, uma cópia de cortesia das principais disposições do testamento, como era padrão para todos os beneficiários. Lá estava, preto no branco, 85% de todos os ativos, ações e participação majoritária na Mitchell & Associates serão transferidos para meu único filho biológico, Marcus Mitchell. 38 milhões de dólares. Era isso que Marcus herdaria com base na avaliação atual da empresa. Meus 15% valeriam cerca de 7 milhões de dólares, nada desprezível, mas com a restrição de 10 anos, eu seria obrigado a assistir Marcus levar a empresa à falência sem poder vender minhas ações. Mas algo naquela frase não me saía da cabeça. Filho biológico único. Por que não dizer simplesmente a meu filho Marcus? Por que essa ênfase em biológico? Novembro chegou com uma reunião do conselho que mais parecia uma coroação. Robert me convidou para participar, não como participante, mas como o que ele chamou de apoio familiar. Sentei-me num canto enquanto ele apresentava Marcus como seu plano de sucessão a 7 membros do conselho que controlavam diversas participações na Mitchell & Associates. O Marcus foi fundamental para os nossos recentes avanços tecnológicos, anunciou Robert, apontando para a projeção que mostrava as métricas do meu sistema de inventário. Sob a liderança dele, economizamos 2 milhões de dólares somente neste trimestre. Patrícia Reis, membro do conselho que me conhecia desde os 10 anos, olhou para mim com as sobrancelhas arqueadas. Ela sabia exatamente quem havia construído aquele sistema, eu havia respondido às suas perguntas técnicas sobre ele apenas 2 semanas antes. Mas ela não disse nada. Proponho que designemos oficialmente Marcus como CEO eleito para assumir o cargo quando eu me aposentar no ano que vem, continuou Robert. A votação foi unânime. Após a reunião, ouvi 2 executivos juniores conversando na sala de descanso. Vocês ouviram? Assim que Marcus assumir, ele planeja uma reestruturação completa. Aparentemente, qualquer um que não sejam do time dele deve começar a atualizar o currículo. E quanto a Caroline? Principalmente Caroline. Marcus disse a Brad que ela tem se aproveitado de conexões familiares por tempo demais e que é hora de contratar por mérito. Quase ri da ironia. Marcus, que não conseguia programar uma simples página HTML, falando sobre emprego baseado em mérito. Naquela noite, minha mãe ligou. O dia de ação de graças é daqui a 2 semanas, disse ela, com uma voz estranhamente monótona. Seu pai quer todos lá, toda a família, alguns sócios. Ele disse que planejou algo especial. Especial como o especial de anúncio da nomeação do CEO Marcus? Houve uma longa pausa. Esteja preparada para tudo, Caroline, e talvez não leve tudo tão a sério. Mas tudo estava prestes a se tornar muito, muito pessoal. Se você já sofreu favoritismo na sua família, deixe um comentário e compartilhe sua história. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder o clímax que está por vir. O que você acha que vai acontecer com aquele kit de DNA? Dê seu palpite nos comentários.
O dia de ação de graças na propriedade dos Mitchell em Greenwich sempre foi um espetáculo, mas este ano foi diferente. 27 pessoas se reuniram na sala de jantar que poderia ter sido capa da arquitetural Digest, membros da família, sócios de Robert, até mesmo Thomas Crawford, seu ex-diretor financeiro, que havia sido misteriosamente demitido em 1990, mas que, de alguma forma, permaneceu no círculo social de Robert. Robert estava na cabeceira da mesa, com uma taça de cristal erguida, o rosto radiante de orgulho. Antes de começarmos o banquete, quero fazer um brinde à família, aos laços de sangue, ao legado. Seus olhos encontraram Marcus. Ao meu verdadeiro filho, que leva o nome Mitchell adiante com honra. Todos ergueram seus copos. Eu ergui o meu também. As palavras filho de verdade ecoavam em meus ouvidos. Em seguida, vieram os presentes. Robert havia decidido tornar o dia de ação de graças especial, distribuindo presentes de Natal antecipadamente. Marcus ganhou um Rolex Submariner para o futuro CEO, anunciou Robert. Meus primos ganharam vários aparelhos eletrônicos caros. Então Robert chegou até mim, segurando uma pequena caixa com um laço vermelho. O ambiente ficou em silêncio. E para Caroline, disse-lhe em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, algo que acho que todos nós temos curiosidade em saber há anos. Abri a caixa. Dentro havia um kit de DNA da Ancestry. O silêncio tomou conta do ambiente. Alguém soltou um suspiro de espanto. A taça de vinho da minha mãe escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão. O sorriso de Robert era afiado como uma navalha. Só para acabar de vez com todas aquelas piadas de família. Vamos ver se você é mesmo minha filha, certo? Quer dizer, você nunca se encaixou muito bem, não é? Talvez isso explique o porquê. 27 pares de olhos me observavam. Marcus estava rindo. Ah, qual é, Caroline? É só uma brincadeira. A menos que você esteja preocupada com alguma coisa. Olhei para o kit, depois para Robert, e então para minha mãe, que tentava freneticamente limpar o vinho com as mãos trêmulas. Você quer que eu faça esse teste? Perguntei calmamente. Se você é realmente um Mitchell, não tem nada a esconder. Levantei-me lentamente, com o kit de DNA nas mãos. A sala prendeu a respiração. Eu farei o seu teste, eu disse, minha voz ecoando pela sala de jantar silenciosa. Com uma condição. O sorriso irônico de Robert se alargou. Você não tem o menor poder para impor condições. É justo que Marcus também faça um, continuei, virando-me para meu irmão. Afinal, se estamos verificando a linhagem para os registros da família, não deveríamos ser minuciosos? O riso de Marcus cessou abruptamente. Isso é ridículo. Todo mundo sabe que sou filho do meu pai. Sou a cara dele. Então você não tem nada com que se preocupar, repeti as palavras dele. A menos que você esteja preocupado com alguma coisa. A sala fervilhava de sussurros. Alguns dos sócios pareciam desconfortáveis, enquanto outros demonstravam curiosidade pelo drama que se desenrolava. Robert cerrou os dentes. Isso é desnecessário. Marcus não precisa provar nada. Mas eu faço isso? Perguntei. Na frente de todo mundo aqui? Ou nós dois fazemos o teste, ou eu saio agora mesmo e você vai ter que explicar para todo mundo porque sua piada só se aplica a uma criança. Thomas Crawford se pronunciou de seu assento perto da janela. Parece-me justo, Robert. O que é bom para um deve ser bom para ambos. Minha mãe empalideceu, agarrando a borda da mesa com as mãos. Isso não é necessário. É dia de ação de graças. Deveríamos ser gratos pela família, não por isso. Robert olhou entre nós, calculando. Sua reputação estava em jogo agora. Recuar o faria parecer fraco. Tudo bem, disse-lhe finalmente. Marcus também fará o teste, para provar o que todos nós já sabemos. Marcus deu de ombros, recuperando a confiança. Tanto faz. Isso é estúpido, mas tudo bem. Mostrei o kit. Só mais uma coisa, os resultados serão anunciados publicamente no jantar de gala da empresa no mês que vem. Já que você queria que isso fosse público, vamos até o fim. Na manhã seguinte, nos reunimos no escritório de Robert em casa.
Ele havia encomendado mais 2 kits de DNA durante a noite, não da Ancestry DNA, mas da Genilabs, uma empresa de testes de nível médico que fornecia documentação legal. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito, declarou Robert, como se a ideia toda tivesse sido dele. Não há espaço para dúvidas ou erros. James Morrison estava presente como testemunha, juntamente com Patrícia Reis, do conselho, que Robert havia convocado para garantir a transparência. Eu também insisti em gravar todo o processo no meu celular, o que Robert permitiu com uma revirada de olhos. Cada um de nós coletou amostras da bochecha seguindo as instruções, selou as amostras nos recipientes fornecidos e assinou os formulários de cadeia de custódia. Morrison autenticou tudo em cartório. Os resultados levam de 3 a 4 semanas, diziam as instruções da Genilabs. A documentação legal será fornecida com todos os resultados. Momento perfeito, disse Robert. O baile de gala da empresa é dia 15 de dezembro. Teremos os resultados até lá. Enquanto eu colocava minha amostra na caixa de envio pré-paga, Marcos se inclinou para perto de mim. Você percebe que está se envergonhando ainda mais, não é? Quando essas amostras voltarem, todos vão saber que o papai estava certo sobre você o tempo todo. Talvez, eu disse, lacrando a caixa. Ou talvez todos finalmente saibam a verdade. Minha mãe, que havia permanecido em silêncio durante todo o processo, de repente falou: preciso me deitar. Não estou me sentindo bem. Ela saiu do quarto rapidamente, mas não antes que eu visse sua expressão no espelho perto da porta, puro terror. Naquela noite, ela começou a tomar remédio para ansiedade. Eu sei porque vi o frasco da receita na bancada do banheiro quando passei para ver como ela estava. A receita era daquele dia, 29 de novembro de 2024. Algo que estava enterrado há 35 anos estava prestes a vir à tona. E minha mãe sabia exatamente o que era. 3 dias depois de enviarmos os exames, minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar. Ela nunca tinha feito isso nos 5 anos em que morei lá. Precisamos conversar, disse ela, passando por mim e entrando na sala de estar. Sobre os exames. Você precisa ligar para o laboratório e cancelá-los. Por que eu faria isso? Ela andava de um lado para o outro na minha pequena sala de estar, torcendo as mãos. Algumas coisas é melhor deixar enterradas, Caroline. Algumas verdades não ajudam ninguém. Tipo, a verdade sobre por que meu pai me tratou como lixo por 20 anos? Ela parou de andar de um lado para o outro e olhou para mim com aqueles olhos culpados que eu já tinha visto tantas vezes. Seu pai estava em uma viagem de negócios em 1989, para o projeto Peterson em Chicago. Ele ficou fora por 3 meses. Então Marcos nasceu em janeiro de 1990. Sua voz era quase um sussurro. Faça as contas, Caroline. Sim, eu fiz. Marcos teria sido concebido em abril de 1989. Meu pai estava em Chicago. Sim. Ela se deixou cair no meu sofá. Mas Thomas Crawford não era. Thomas Crawford, ex-diretor financeiro de Robert, o homem que estivera presente no jantar de ação de graças e que apoiara minha sugestão de que Marcos também fizesse o teste. Você e Crawford. Ela tirou uma foto antiga da bolsa dela e de Crawford em algum evento da empresa, mais próximos do que colegas costumam ser. Só aconteceu uma vez. Eu me sentia sozinha. Robert estava sempre fora ou no escritório. Thomas era gentil comigo. Mas aí descobri que estava grávida e o momento. Robert nunca questionou. Marcos se parecia bastante com ele, agia como ele. Será que Crawford sabe? Não sei. Talvez ele suspeite. Ele nunca disse nada. Ela segurou minhas mãos. Por favor, Caroline, cancele os exames. Vou falar com seu pai. Vou fazer com que ele te trate melhor. Só, por favor, não destrua nossa família. Eu não cancelei os exames. Como poderia? 20 anos sendo chamada de erro, e agora eu sabia porque minha mãe nunca me defendeu. A culpa a manteve em silêncio enquanto Robert destruía minha autoestima dia após dia. Dezembro chegou com os preparativos para o baile de gala do 25º aniversário da empresa a todo vapor.
O evento seria realizado no salão de baile do Ritz-Carlton em 15 de dezembro, para 350 convidados, incluindo investidores, parceiros e jornalistas do Hartford Business Journal. Robert vinha divulgando seus planos para qualquer um que quisesse ouvir. Vai ser o evento do ano, disse-me-lhe durante um jantar familiar obrigatório. Vou anunciar Marcus como meu sucessor oficial e acabaremos de vez com aquelas perguntas bobas sobre DNA. Matando dois coelhos com uma cajadada só. Os resultados do teste de DNA estavam previstos para 14 de dezembro. A doutora Sarah Smith, da Gene Labs, confirmou por e-mail que os resultados estariam prontos e incluiriam toda a documentação legal necessária para processos judiciais, se preciso. Por que um processo judicial? Perguntei durante nossa ligação telefônica. É padrão em casos de herança ou disputas de guarda, explicou ela. Seu pai solicitou especificamente o pacote jurídico quando ligou para atualizar os testes. Claro que sim. Robert queria provas irrefutáveis de que eu não era dele, provavelmente para justificar minha exclusão completa do testamento. Passei aquelas semanas preparando algo meu, uma apresentação simples em PowerPoint, apenas 10 slides, nada sofisticado. Apenas espaços para resultados de exames, alguns trechos destacados do testamento e algumas capturas de tela de e-mails. Salvei tudo em um pendrive que carregava no bolso o tempo todo. Minha mãe ligou 17 vezes nessas 2 semanas. Eu não atendi nenhuma vez. Marcus mandou mensagens arrogantes sobre ensaiar seu discurso de CEO. Robert mandou um lembrete para eu me vestir adequadamente para o baile de gala. A tempestade estava chegando, e eles não faziam ideia de que a haviam criado. 14 de dezembro, 15 horas. O e-mail da Gene Labs chegou enquanto eu estava no escritório, supostamente trabalhando, mas na verdade apenas olhando para minha caixa de entrada e atualizando a cada 30 segundos. Assunto: resultados do teste de DNA, pacote de documentação legal em anexo. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o PDF. 3 resultados de testes, cada um com sua própria análise detalhada. Caroline Mitchell, filha biológica de Robert Mitchell. Probabilidade de paternidade: 99,9987%. Meu coração parou. Em seguida, rolei para a página seguinte. Marcus Mitchell não possui parentesco biológico com Robert Mitchell. Probabilidade de paternidade: 0,0%. Mas foi a terceira página que me fez soltar um suspiro de espanto. Marcus Mitchell, filho biológico de Thomas Crawford. Probabilidade de paternidade: 99,991%. Eles comparariam a amostra de Marcus com o DNA de Crawford em seu banco de dados comercial. Aparentemente, Crawford havia feito um teste de ancestralidade da Gene Labs anos atrás e, ao concordar com os termos, eles podem usar seu DNA para serviços de busca de parentesco. Li os resultados 5 vezes, não porque não acreditasse neles, mas porque, de repente, tudo fez sentido. A culpa nos olhos da minha mãe. A insistência de Robert de que eu não era realmente dele. Ele vinha projetando em mim suas dúvidas subconscientes sobre Marcus havia 2 décadas. A ironia era tão perfeita que parecia ficção. O filho que ele idolatrava, a quem havia preparado e a quem havia dado tudo de bandeja, nem sequer era seu. Enquanto a filha que ele torturou, desprezou e tentou humilhar com um teste de DNA, eu era sua única filha biológica. Encaminhei os resultados ao meu advogado pessoal com uma pergunta: considerando a linguagem do testamento sobre o único filho biológico, o que acontece com a herança? A resposta dela foi imediata: se comprovado, Marcus não herda nada. A cláusula se torna nula. Como filho único biológico, você teria motivos para contestar todo o testamento. A gala de amanhã estava prestes a se tornar muito, muito interessante. Passei o resto do dia 14 de dezembro elaborando minha apresentação com precisão cirúrgica, 10 slides que desmantelariam 20 anos de mentiras em 10 minutos. Primeiro slide: uma foto da nossa família no baile de gala da empresa do ano passado, Robert com o braço em volta de Marcus, eu ao lado, quase não aparecendo no enquadramento. Segundo slide: o título Resultados de DNA conforme solicitado por Robert Mitchell. Slides 3 a 5, meus resultados ampliados o suficiente para serem lidos no fundo do salão de baile, cada porcentagem destacada, o logotipo da Gene Labs em destaque, a assinatura de certificação do Dr. Smith legível. Slide 6 a 8,
resultados de Marcus, a probabilidade de 0% de paternidade de Robert em fonte tamanho 72, e em seguida a correspondência com Crawford ampliada na mesma proporção. Slide 9. O texto exato do testamento com a expressão o único filho biológico destacada em amarelo. 10º slide. Um e-mail de James Morrison enviado há 1 hora, depois que eu lhe encaminhei os resultados. Com base nesses resultados certificados, a cláusula de herança referente a Marcus Mitchell seria legalmente nula. O patrimônio precisaria ser redistribuído de acordo com as leis de sucessão legítima, ou o testamento precisaria ser reescrito. Também preparei documentação de apoio, o relatório genético completo, o vídeo da nossa coleta de amostras, os formulários de cadeia de custódia autenticados em cartório, tudo carregado em 3 pendrives diferentes e com backup na nuvem. Às 23 horas, enviei um e-mail para Patrícia Reis e outros 3 membros do conselho. Por favor, compareçam ao jantar de gala de amanhã. Haverá um anúncio importante sobre a futura liderança da empresa que afeta diretamente os interesses dos acionistas. Então desliguei meu celular, me servi uma taça de vinho e pratiquei meu discurso mais uma vez. Não se trata de vingança, disse eu ao meu reflexo. Trata-se da verdade. Trata-se de justiça. Trata-se de finalmente, conseguir o que mereço. Amanhã, a dinastia Mitchell desmoronaria e eu seria o único Mitchell restante. A história está prestes a chegar ao seu clímax. Você consegue adivinhar a reação de Robert ao descobrir a verdade? Curta este vídeo se você apoia Caroline. Compartilhe com quem precisa de motivação para se defender. Comente a justiça se quiser ver o que acontece a seguir. 14 de dezembro, meia-noite. Meu celular, que eu havia ligado brevemente, mostrava 17 chamadas perdidas da minha mãe, 5 de Marcus e nenhuma de Robert. Também houve mensagens de texto. Mãe, Caroline, por favor, atenda. Precisamos conversar. Mãe, eu sei que você já recebeu os resultados. Por favor, mãe, não faça isso. Marcus, por que a mamãe está chorando? Marcus, ela não me diz o que está errado. Marcus, isso tem a ver com o amanhã, não é? Marcus, seja lá o que você esteja planejando, não vai funcionar. Marcus, papai disse que você só está com inveja. Patético. Desliguei o telefone novamente e fui para a cama, mas o sono não veio. Fiquei pensando em todos os momentos que me levaram a isso, cada comentário desdenhoso, cada conquista roubada, cada vez que me disseram que eu não era bom o suficiente, que não era realmente da família, que não era digno do nome Mitchell. Às 3 horas da manhã, levantei-me e olhei para a apresentação mais uma vez. Por um instante, apenas um instante, considerei o apelo da minha mãe. Isso destruiria o casamento dela, toda a identidade de Marcus, o legado cuidadosamente construído por Robert. Então me lembrei do Natal do ano passado, quando Robert deu um Porsche para Marcus e um vale-presente da Target para mim. Lembrei-me dele dizendo aos investidores que eu era apenas o técnico de TI, mesmo tendo economizado $2 milhões para a empresa dele. Lembrei-me de 20 anos em que fui chamado de erro. Adicionei um último slide à apresentação. Uma citação: a verdade vos libertará, mas primeiro vos irritará. Lá fora, começou a nevar, cobrindo Greenwich com um manto branco. Na noite seguinte, tudo seria diferente. A família Mitchell, como a conhecíamos, deixaria de existir. Finalmente consegui dormir às 5 horas da manhã, agarrado ao pendrive como um talismã, pronto para o acerto de contas que vinha se desenrolando há 20 anos. O salão de baile do Ritz-Carlton brilhava com decorações natalinas e reunia as figuras mais importantes da indústria da construção civil de Connecticut. 350 convidados confraternizaram com champanhe e caviar, celebrando os 25 anos de sucesso da Mitchell & Associates. Cheguei vestindo um vestido preto de coquetel apropriado, porém discreto, exatamente como Robert esperaria. Ele me acomodou na mesa 12, no canto dos fundos, com parentes distantes e acompanhantes. Marcus, é claro, era o centro das atenções na mesa VIP, com Robert, minha mãe e os membros do conselho. Robert subiu ao palco pontualmente às 20 horas, chamando a atenção de todos com seu smoking feito sob medida. Há 25 anos, fundei esta empresa com nada além de ambição e determinação para construir um legado. Esta noite, tenho orgulho de anunciar que esse legado continuará através do meu filho, Marcus Mitchell. A sala foi inundada por aplausos.
Marcos acenava como um político, com um sorriso largo e confiante. Família, continuou Robert, é tudo. Laços de sangue são mais fortes que laços de água, e Marcos é meu sangue, meu herdeiro, meu futuro. Notei Thomas Crawford sentado à mesa 3, com uma expressão indecifrável enquanto assistia à apresentação de Robert. Antes de anunciar oficialmente Marcos como CEO eleito, quero abordar um assunto. Os olhos de Robert me encontraram lá no fundo da sala. Como muitos de vocês sabem, recentemente fizemos alguns testes de DNA da família, uma brincadeira de ação de graças que saiu um pouco do controle. Mas tenho o prazer de informar que todas as perguntas sobre nossa árvore genealógica foram respondidas. Minha mão deslizou em direção ao pendrive na minha bolsa. Então, sem mais delongas. Na verdade, levantei-me, minha voz ecoando pelo salão de baile. Gostaria de compartilhar os resultados do teste de DNA com todos. Já que você mencionou isso publicamente no Dia de Ação de Graças, é justo que resolvamos isso publicamente aqui. Todos na sala se viraram para encará-lo. O sorriso de Robert vacilou, mas se manteve. Tenho certeza de que isso não é necessário, Caroline. Atravessei o salão de baile, passando por 25 mesas de convidados atonitos, meus saltos tilintando contra o piso de mármore. Cada passo parecia uma eternidade, mas mantive os ombros para trás e a cabeça erguida. Posso? Perguntei, apontando para o laptop conectado aos enormes telões de LED que ladeavam o palco. O maxilar de Robert se contraiu. Caroline, este não é o momento nem. Você escolheu o momento certo para me entregar o kit de DNA na frente de todos, eu disse em voz alta o suficiente para que a sala inteira ouvisse. Você queria respostas. Eu as tenho. Marcos riu da sua mesa. Isto é desesperador até para ti. Patrícia Reis se manifestou da mesa de reuniões. Deixe-a falar, Robert. O Senhor tornou isso público no Dia de Ação de Graças. Vários de nós estávamos lá. Preso à sua própria arrogância, Robert deu um passo para o lado. 5 minutos, e a segurança o acompanhará até a saída. Conectei meu pendrive, com as mãos firmes apesar do coração acelerado. O primeiro slide apareceu nas telas, nossa foto de família. Já me disseram que eu não sou realmente um Mitchell, que sou um erro, que não pertenço a este lugar. Cliquei para passar para o próximo slide, resultados do DNA, conforme solicitado por Robert Mitchell. Então, vamos ver quem realmente pertence a esta família. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido do projetor. Lembra daquele kit de DNA que você me deu de brincadeira? Olhei diretamente para Robert. Lembra de ter insistido para que Marcos fizesse um também, para provar que ele é seu filho de verdade? Minha mãe se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão. Caroline, por favor. Os resultados saíram ontem, continuei, clicando para o terceiro slide. Vamos começar com a minha. A tela exibiu meus resultados, probabilidade de paternidade 99,9987%. Descobri que sou definitivamente filha biológica de Robert Mitchell. Mas essa não é a parte interessante, eu disse, clicando para o próximo slide. Os resultados de Marcos inundaram as telas. A probabilidade de 0% de paternidade de Robert parecia estar escrita em brasa. O salão de baile explodiu em aplausos. Suspiros, sussurros, cadeiras arrastando enquanto as pessoas se levantavam para ter uma visão melhor. Robert ficou paralisado ao lado do palco, com o rosto empalidecendo. Isso é falso, gritou Marcos, levantando-se de um salto. Isso é inventado. Ela está mentindo. Cliquei no próximo slide, a correspondência de Marcos com Thomas Crawford, 99,991%. Thomas Crawford levantou-se lentamente de sua cadeira, o rosto uma mistura de choque e algo mais, talvez reconhecimento. As peças finalmente se encaixando após 35 anos. Minha mãe desabou na cadeira, com a mão sobre a boca. Ela não desmaiou como eu esperava. Ela apenas ficou sentada ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto, o segredo que ela guardara por tanto tempo finalmente revelado. De acordo com o testamento que Robert assinou em outubro, cliquei no próximo slide, mostrando o texto destacado, 85% de tudo vai para seu único filho biológico. O último slide apareceu, a confirmação por e-mail de Morrison. Mas Robert não tem um filho biológico.
Ele tem uma filha biológica. Eu. O erro. A decepção. Aquela que nunca pertenceu a este lugar. Robert finalmente encontrou sua voz. Isso é? Isso não pode ser. O laboratório cometeu um erro. A Gentech Labs não comete erros. A doutora Sarah Smith se levantou da mesa 7. Eu não sabia que ela estaria aqui, mas Patrícia Reis aparentemente a convidou. Eu supervisionei esses testes pessoalmente. Realizei-os 3 vezes para ter certeza. Os resultados são precisos. O fotógrafo do Hartford Business Journal tirava fotos freneticamente. Os membros do conselho estavam reunidos em uma discussão acalorada. E Marcos? Marcos parecia que seu mundo inteiro tinha acabado de desmoronar. Porque tinha mesmo. Isso é uma armação, gritou Marcos, abrindo caminho pela multidão em direção ao palco. Ela subornou alguém. Isso não é real. A doutora Smith caminhou até o microfone com calma e autoridade. Sou a doutora Sarah Smith, diretora de serviços genéticos da Gentech Labs. Aposto minha reputação profissional nesses resultados. Mantivemos uma cadeia de custódia rigorosa, que foi testemunhada e autenticada pelo Sr. James Morrison. Morrison se levantou com relutância. A coleta da amostra foi devidamente testemunhada e documentada. Tenho as provas em vídeo e os formulários assinados. Além disso, continuou o Dr. Smith, o DNA do Sr. Crawford já estava em nosso banco de dados devido a um teste que ele fez há 3 anos. A correspondência com Marcos Mitchell foi descoberta por meio de nosso protocolo padrão de correspondência de parentesco. Patrícia Reis estava de pé diante da mesa da diretoria. Robert, considerando essas informações, precisamos convocar uma reunião de emergência da diretoria esta noite. Você não pode fazer isso. A compostura de Robert finalmente se desfez por completo. Esta empresa é minha. Marcos é meu filho. Eu o criei. Você o criou? Perguntei, ainda diante do microfone. Mas ele não é seu filho biológico. E, de acordo com a sua vontade, é só isso que importa. Suas palavras, não as minhas. Peguei meu celular e mostrei o e-mail que havia enviado ao conselho 5 minutos antes de subir ao palco. O conselho tem toda a documentação, anunciei. O Hartford Business Journal também tem, verifiquei meu celular, 30 segundos atrás. Marcos avançou para cima de mim, mas a segurança o interceptou, a mesma segurança que Robert havia ameaçado usar contra mim. Vocês destruíram tudo. Marcos gritou enquanto o seguravam. Seus vingativos. Eu não destruí nada, disse calmamente. Apenas contei a verdade. O teste de DNA foi ideia do seu pai, lembra? Robert agarrou o microfone, com as mãos tremendo. Isso não muda nada. Continuo sendo o CEO. Continuo sendo o acionista majoritário. Na verdade, anunciou Patrícia Reis, após terminar uma conversa telefônica em voz baixa, o conselho votou por 7-2. Você está temporariamente suspenso enquanto aguarda uma investigação completa sobre uma possível fraude relacionada à deturpação da sucessão da liderança da empresa. Você não pode. Podemos, e fizemos, continuou Patrícia. Vocês têm preparado alguém sem qualquer direito legítimo à empresa, enquanto ignoram o verdadeiro herdeiro. Nossos acionistas poderiam nos processar até a falência. Robert se virou para minha mãe, que continuava paralisada na mesa VIP. Margarete, diga a eles que isso foi um engano. Diga a eles. Ela se levantou lentamente, sua voz quase inaudível mesmo com o microfone. É verdade. Tudo isso. Eu e Thomas. Foi só uma vez. Me desculpe. A sala explodiu novamente. Thomas Crawford estava cercado por pessoas fazendo perguntas. Marcos teve que ser contido fisicamente para não atacar Crawford gritando, você sabia. Você tinha que saber. Os advogados vão resolver isso, disse Robert, desesperado. O testamento pode ser contestado. Com que justificativa? Perguntei. Você especificou filho biológico. Você insistiu em testes de DNA. Você criou essa situação inteiramente por conta própria. Virei-me para a sala pela última vez.
Durante 20 anos, este homem me disse que eu não valia nada, que eu não merecia o nome Mitchell. Ele construiu seu garoto de ouro sobre uma base de mentiras enquanto me destruía com o que ele achava ser a verdade. Mas a verdadeira verdade é a justiça poética. A segurança começou a escoltar Marcus para fora enquanto ele continuava gritando ameaças e palavrões. Robert ficou sozinho no palco, seu império desmoronando ao seu redor, finalmente entendendo o que era se sentir como aquele que não pertencia àquele lugar. A reunião de emergência do conselho foi convocada na sala de conferências do hotel às 22 horas. Eu não deveria estar lá, mas Patrícia Reis insistiu que eu comparecesse por ser o único herdeiro legítimo da família Mitchell presente. A votação foi rápida e decisiva. Robert foi destituído do cargo de CEO com efeito imediato. O cargo de vice-presidente de Marcus foi extinto com o pagamento de 2 semanas de indenização padrão, o mínimo exigido por lei. Precisamos de uma liderança estável, anunciou Patrícia. Alguém que entenda a empresa e tenha demonstrado competência. O conselho nomeou, por unanimidade, Caroline Mitchell como CEO interina. Eu não esperava por isso. Não tenho certeza se estou pronto. Você construiu o sistema que nos economizou 2 milhões de dólares, interrompeu o membro do conselho William Shen. Você tem formação em engenharia e 15 anos de experiência corporativa. Você é mais qualificado do que Marcus jamais foi. James Morrison já havia preparado a documentação de emergência. Com base nos resultados do DNA e na redação específica do testamento, a participação majoritária de 85% é transferida para você imediatamente. Os 15% restantes permanecem com Robert até que o processo de divórcio determine o contrário. Em 48 horas, eu controlaria 38 milhões de dólares em ativos. Robert, que havia permanecido em silêncio durante todo o processo, finalmente falou: "Você planejou isso. Você orquestrou tudo." "Não", respondi simplesmente. "Você fez. Eu apenas fiz o teste que você exigiu. A verdade fez o resto." Enquanto assinávamos os papéis, Patrícia me chamou de lado. "Seu pai construiu algo impressionante aqui, mas deixou que o ego contaminasse. Não cometa o mesmo erro." "Não vou", assegurei-lhe. "Não me interesso por dinastias ou filhos de ouro. Só quero gerir uma boa empresa." A equipe de segurança me informou sobre os códigos de acesso do prédio. O de Robert já havia sido desativado. Amanhã de manhã, entrarei na Mitchell & Associates, não como a filha decepcionada, mas como a dona. A reversão foi completa. Pela manhã, a história já havia viralizado. Dinastia Mitchell desmorona, teste de DNA revela segredo de família chocante foi a manchete principal do Hartford Business Journal. Alguém vazou o vídeo da minha apresentação. Em 48 horas, ele já tinha 2,3 milhões de visualizações e o número continua subindo. Os comentários foram brutais, mas direcionados principalmente a Robert, justiça poética em sua forma mais pura. Ele literalmente pediu por isso. Imagine ser tão arrogante a ponto de destruir seu próprio legado com um teste de DNA. O perfil de Robert no LinkedIn perdeu 15 mil seguidores em uma semana. A reputação profissional de Marcus foi destruída da noite para o dia. Capturas de tela de suas postagens antigas, nas quais ele se gabava de ser o herdeiro aparente, viraram memes. O impacto nos negócios foi imediato e mensurável. 3 clientes importantes que estavam considerando rescindir o contrato devido à incompetência de Marcus renovaram seus contratos ao saberem da mudança na liderança. O valor das ações aumentou 8% na primeira semana sob minha gestão. Dei uma entrevista ao Hartford Business Journal, mantendo um tom profissional. Esta empresa foi construída com base em trabalho árduo e inovação. Estamos retornando a esses valores. O drama acabou. Agora, vamos nos concentrar nos negócios. Mas a mídia não deixou o assunto morrer. O teste de DNA que destruiu uma dinastia virou um dos assuntos mais comentados. Tópicos no Reddit analisaram cada detalhe. Alguém até criou um podcast sobre escândalos em empresas familiares, com a nossa história como episódio de estreia. Thomas Crawford divulgou uma declaração por meio de seu advogado: "Eu não tinha conhecimento da paternidade de Marcus até que os resultados do DNA fossem revelados. Estou disposto a assumir a responsabilidade e quero estabelecer um relacionamento com meu filho, se ele estiver disposto."
A resposta de Marcus, publicada no Instagram antes de sua conta se tornar privada, foi: "Não preciso de nenhum de vocês. Vou construir meu próprio império." O império que lhe fora entregue desaparecera. O império que ele próprio construir ainda estava por vir. Minha mãe finalmente contou toda a verdade durante nossa primeira conversa depois do baile de gala. Nos encontramos em uma cafeteria, um lugar neutro, longe das ruínas da propriedade dos Mitchell. "Seu pai nunca estava em casa", disse ela, olhando fixamente para o seu café com leite. "O projeto de Chicago, depois Denver, depois Houston." Thomas era gentil. Ele ouvia. Uma noite, depois de um jantar da empresa em que Robert ligou para cancelar novamente, simplesmente aconteceu. Crawford sabia? Acho que ele suspeitou quando Marcus nasceu 6 semanas prematuro, mas já completamente desenvolvido. Ele nunca disse nada. Robert nunca questionou. Marcus se parecia bastante com ele. Todo mundo dizia isso. O divórcio foi rápido e brutal. As leis de adultério de Connecticut fizeram com que minha mãe perdesse uma parte significativa de seus bens. Ela ficou com 12 milhões de dólares a menos do que teria recebido em outras circunstâncias. Robert perdeu a casa, metade de seus bens restantes e toda a sua reputação. Marcus entrou com um processo contra mim por danos morais, alegando que eu destruí deliberadamente a vida dele. O juiz rejeitou o processo em 5 minutos, o pai do autor solicitou o teste de DNA. O réu simplesmente revelou os resultados. Caso arquivado. Marcus recusou as tentativas de contato de Crawford. Ele também recusou o cargo de nível inicial que Crawford ofereceu em sua empresa de investimentos, o único emprego que alguém lhe ofereceria. A última vez que ouvi falar dele, ele estava morando em um apartamento pequeno em Stanford, vendendo seguros. "Sinto muito", disse minha mãe durante aquele encontro para tomar café. "Por tudo. Por não ter te protegido. Por ter deixado a culpa me calar enquanto Robert te machucava." "Eu sei", eu disse. E eu sabia. Mas saber e perdoar eram coisas diferentes. Podemos tentar reconstruir algo? "Talvez", eu disse a ela. "Mas não agora. Preciso de tempo para descobrir quem eu sou quando não sou mais a decepção da família." Sob minha liderança, a Mitchell & Associates tornou-se o que sempre deveria ter sido, uma meritocracia. Contratei uma nova equipe executiva baseada exclusivamente em competência, não em conexões. Metade era composta por mulheres, 1/3 por pessoas de cor, e todos eram brilhantes em seus trabalhos. O sistema de gestão de estoque que desenvolvi foi finalmente implementado corretamente, gerando uma economia anual projetada de 2 milhões de dólares. Mas, mais importante ainda, instituí um sistema de atribuição transparente. As contribuições de todos foram documentadas e creditadas. Os resultados do primeiro trimestre de 2025 falaram por si: lucros aumentaram 23%, a satisfação dos funcionários subiu 45% e 3 grandes contratos foram conquistados, contratos que Robert havia perdido devido à incompetência de Marcus. O Hartford Business Journal publicou uma matéria complementar intitulada "Do drama do DNA ao sucesso corporativo: a transformação da Mitchell & Associates por Caroline Mitchell." Promovi Janete Rodrigues, que era assistente de Marcus e, na verdade, fazia todo o trabalho dele, a vice-presidente de operações. "Você está fazendo esse trabalho há 5 anos", eu disse a ela. "É hora de você receber o título e o salário que merece." A cultura da empresa mudou drasticamente. A hierarquia baseada no medo que Robert havia cultivado foi substituída pela inovação colaborativa. As pessoas pararam de cochichar nos corredores e começaram a se manifestar nas reuniões. Uma de nossas maiores conquistas foi a obtenção do projeto de desenvolvimento de Riverside, um contrato de 30 milhões de dólares que Robert vinha buscando há 3 anos. O cliente me disse diretamente: estávamos esperando a liderança mudar. Sabíamos que Marcus iria arruinar tudo, mas também sabíamos que era você quem realmente comandava as coisas nos bastidores. Durante uma reunião geral da empresa, um funcionário perguntou como era a sensação de passar das sombras para os holofotes. "É como finalmente poder respirar", respondi sinceramente. Esta empresa foi construída sobre o ego de um homem. Agora, ela é construída sobre o talento de todos. É por isso que estamos tendo sucesso. O nome Mitchell permaneceu no prédio, mas agora significava algo diferente.
As tentativas de Robert de retomar o controle de sua vida variaram do patético ao desesperado. Os e-mails começaram 2 semanas depois do baile de gala. Caroline, percebo que estava errado. Você é a melhor filha que um pai poderia desejar. Por favor, vamos conversar. Depois, construí esta empresa do zero. Você não pode simplesmente me apagar. Finalmente, sou seu pai. Isso tem que valer alguma coisa. Ele tentou entrar no prédio certa manhã, mas a segurança o impediu. As imagens dele discutindo com os guardas, insistindo que era o dono da empresa, de alguma forma foram parar nas redes sociais, mais uma humilhação em sua crescente coleção. Ele contratou 3 escritórios de advocacia diferentes para contestar o testamento e os resultados do teste de DNA. Todos os casos foram arquivados. Morrison, seu próprio advogado por 20 anos, testemunhou que a linguagem do testamento era clara e inequívoca e que Robert havia insistido na cláusula de filho biológico. A tentativa mais patética aconteceu quando ele apareceu em um jantar de clientes que eu estava oferecendo. Minha filha está fazendo um trabalho maravilhoso na minha empresa, anunciou ele à mesa, tentando se intrometer na conversa. Senhor, este é um evento privado, informou-lhe a segurança. Eu sou o pai dela. Você não está na lista. Agora ele morava em um apartamento de 2 quartos em Fairfield, a 45 minutos de carro da propriedade que um dia governou. Seu perfil no LinkedIn o listava como consultor, sem nenhuma empresa associada. Suas postagens sobre resiliência e superação de adversidades recebiam cada vez menos curtidas. Marcos o havia abandonado completamente. Minha mãe tinha ido embora. Seus sócios o evitavam. O homem que construiu sua identidade em legado e laços de sangue havia perdido ambos. Eu te dei tudo, ele escreveu em seu último e-mail para mim. Eu não respondi. Nós 2 sabíamos a verdade. Ele só me causou dor. E, ao tentar provar que eu não era nada, ele provou que eu era tudo. 3 meses após o evento de gala, concordei em encontrar Robert uma vez por mês, um almoço em um local público com limites bem definidos. Estas são as minhas condições, eu lhe disse naquele primeiro encontro. Você não tem o direito de opinar sobre as minhas decisões. Você não tem o direito de se apropriar do meu sucesso. Você não tem o direito de fingir que os últimos 20 anos não aconteceram. Se você não consegue lidar com isso, não nos encontraremos de jeito nenhum. Ele envelhecera 5 anos naqueles 3 meses. Seus cabelos estavam completamente grisalhos agora. Sua arrogância havia sido substituída por uma leve postura curvada. Eu entendo. Marcos foi uma história diferente. Depois de enviar mensagens ameaçadoras, incluindo "você vai pagar por isso" e "eu vou te destruir como você me destruiu", entrei com um pedido de medida protetiva. Ele foi bloqueado em todas as minhas redes sociais e legalmente proibido de me contatar. Minha mãe teve contato limitado com as condições de saúde. Eu a ajudei a encontrar uma terapeuta especializada em trauma familiar e segredos. Ela estava lidando com 35 anos de culpa. E eu estava lidando com 20 anos de negligência. O perdão não é um direito, disse-me minha terapeuta. É uma dádiva, e você decide se e quando oferecê-la. Criei a Fundação Caroline Mitchell para mulheres em STEM, financiada com 5 milhões da minha herança. Cada bolsista saberia que tinha o apoio de alguém que entendia o que era se sentir ignorada e subestimada. Por que você está ajudando ele? Perguntou Patrícia Reis sobre meus almoços mensais com Robert. Não estou ajudando ele, esclareci. Estou escolhendo ser a pessoa que quero ser, independentemente de quem ele tenha sido. Mas confiança e respeito precisam ser conquistados do zero, e ele ainda está em uma situação negativa. Os limites eram claros, firmes e inegociáveis. Pela primeira vez na vida, eu tinha controle sobre meus relacionamentos com minha família. O sucesso externo era mensurável, CEO de uma empresa de 45 milhões de dólares, respeitado no setor, presente na lista Forbes 40 Under 40. Mas a transformação interna importava mais. Comecei a fazer terapia na semana seguinte ao evento de gala, para lidar com 2 décadas de manipulação psicológica e abuso emocional. Você era o bode expiatório da família, explicou minha terapeuta. Tudo de errado era culpa sua. Tudo de certo era mérito de outra pessoa. Isso não é normal e não está certo. Pela primeira vez, parei de me desculpar por existir.
Parei de introduzir minhas ideias com isso pode ser estúpido, mas... Parei de me diminuir para que os outros se sentissem confortáveis. Conheci Daniel em um evento beneficente. Ele dirigia uma organização sem fins lucrativos voltada para a educação em programação para jovens. Ele conhecia minha história, todos conheciam, mas estava interessado em quem eu era agora, não nos meus dramas familiares. Você é brilhante, disse ele em nosso terceiro encontro. E não estou falando da empresa ou do dinheiro. Você enxerga soluções onde outros veem problemas. A Fundação Caroline Mitchell foi lançada com 30 bolsas de estudo em seu primeiro ano. Cada beneficiário recebeu não apenas dinheiro, mas também mentoria. Eu me encontrei pessoalmente com cada um deles. Disseram-me que eu não era inteligente o suficiente para engenharia, contou-me Maria, uma das contempladas. Minha família disse que eu deveria estudar algo mais adequado para mulheres. A minha mãe disse que eu era um erro, compartilhei. Agora eu administro uma empresa de 45 milhões de dólares. Não deixe que ninguém defina o seu valor. Os pesadelos cessaram após 6 meses, os ataques de ansiedade após 8, e a necessidade constante de validação após 10. Certa manhã, acordei e percebi que não tinha mais medo nem de julgamentos, nem de fracassos, nem de ser considerada insuficiente. Eu era Caroline Mitchell, CEO, filantropa, sobrevivente. E, pela primeira vez em 38 anos, era exatamente isso que eu queria ser. Um ano depois, em meu escritório de CEO, olhei para a antiga foto de família em minha mesa não com amargura, mas com compreensão. Aquela garota assustada e fragilizada no canto da imagem não fazia ideia do que era capaz. O teste de DNA que deveria me humilhar acabou me libertando. Ele provou que laços de sangue não definem família, mas podem expor as mentiras sobre as quais construímos nossas vidas. Robert tinha tanta certeza de que eu não era seu filho que projetou essa dúvida em mim por 20 anos, sem jamais questionar o filho que, de fato, não era seu. Seu pai lhe deu um presente, disse minha terapeuta. Não intencionalmente, mas deu. Ele lhe mostrou exatamente quem ele era, publicamente, inegavelmente. Chega de manipulação, chega de dúvidas. A verdade te libertou. A verdade também me ensinou que, quando pessoas tóxicas lhe entregam uma arma pensando que ela o destruirá, muitas vezes não percebem que estão lhe entregando a chave da sua liberdade. A crueldade de Robert tornou-se meu catalisador. Seu teste de DNA tornou-se minha prova. Sua humilhação pública tornou-se minha vindicação pública. Mas a lição mais importante: justiça não é vingança. É finalmente receber o que você sempre mereceu. Eu não destruí Robert. Ele se destruiu com a própria arrogância. Eu apenas me recusei a guardar seus segredos por mais tempo. Obrigada pelo kit de DNA, pai, eu disse para a foto, e a guardei na gaveta da minha escrivaninha. Foi o melhor investimento que você já fez em mim. O Império Mitchell que Robert construiu com base em laços de sangue e favoritismo havia desaparecido. Em seu lugar, surgiu algo mais forte, uma empresa construída sobre o mérito, uma líder que conquistou sua posição e uma mulher que finalmente reconheceu seu valor. O erro havia se tornado o único Mitchell verdadeiro, e essa era a maior ironia de todas. Obrigado por ouvirem minha história. Se você está enfrentando problemas com dinâmicas familiares tóxicas, lembre-se, você merece respeito, independentemente dos laços sanguíneos. Inscreva-se para ouvir mais histórias sobre justiça e coragem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, em sua luta. Comente a Limites se você acredita em defender seus direitos e estabelecer limites saudáveis. Até a próxima, lembre-se, às vezes, a melhor vingança é simplesmente revelar a verdade.